Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, aqui no cantinho tá a Viviana, dê oi pra ela. Isso, e nós dois juntos vamos continuar a conversar com você sobre revoluções socialistas no mundo, ou sobre movimentos que envolveram capitalismo e socialismo dentro da Guerra Fria. Isso é o tema da nossa aula de hoje, mas antes da gente começar, aqueles recados importantes que você sempre precisa lembrar. Você que acessa pelo Classroom, lembre-se de clicar no link da atividade obrigatória, responder os exercícios, clicar em concluir a atividade para que você tenha sua presença garantida e sua avaliação garantida também. Você que realiza as tarefas pela televisão, lembre-se de fazer suas tarefas, claro, e de marcar com a sua escola o melhor momento para você entregar as atividades na sua escola com segurança, garantindo assim também sua presença e a sua avaliação. Ok? Então, esses recadinhos dados, importantes para você sempre relembrar. Aliás, legal a galera aí que marca a gente nos stories, que publica, que fala do Aula Paraná, incentiva os amigos a assistir cada vez mais e a estudar cada vez mais. É muito legal lá quando marca nos stories, a gente compartilha para todo mundo entrar no mesmo clima. Por falar em clima, hoje, clima de guerra. E para relembrar a nossa última aula, vamos lá! Na aula anterior, você aprendeu sobre Revolução Chinesa, você aprendeu sobre Revolução Cubana, ambas tiveram inspiração socialista. Ainda, você viu que ambas ocorreram em países basicamente agrícolas, que tinham forte presença econômica estrangeira e ainda população com más condições de vida. Nisso, Cuba e China tinham igual. Então, forte presença econômica estrangeira, países agrícolas e população com más condições de vida. Você viu ainda que ambas, Revolução Cubana e Revolução Chinesa, conseguiram o apoio popular e chegaram ao poder pela luta armada. Então, apoio da população e o uso da luta armada para chegar ao poder. Relembrou sua última aula? Isso aí? Não lembra? Volta e assiste de novo, criança. Vai lá. Ei! Antes de você assistir a última aula, vamos para essa. Preste atenção. Ei, hoje nós vamos analisar a influência da Guerra Fria em dois confrontos locais. Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã. O que a Guerra Fria tem a ver com essas duas guerras? Vamos ver hoje. E ainda, verificar a presença dos Estados Unidos e da União Soviética nesses confrontos. Como que eles participaram? Socialismo, capitalismo, como estavam envolvidos. Ainda, compreender o contexto local dessas duas guerras. Elas estão dentro da Guerra Fria, mas há um contexto local também. Nós vamos ver isso. Ok? Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Essa imagem à sua esquerda, você sabe o que ela simboliza? Essa imagem à esquerda? Esse mapinha dividido ao meio? Bem fácil, bem tranquilo. Então você tem Coreia do Norte, Coreia do Sul, aqui a divisão aí com as bandeiras dos dois países. Aliás, está aí a bandeira deles para você. E a imagem do lado direito? Em que guerra que essa imagem foi feita? Um avião lançando muitas bombas, muitas. Em que guerra que ela foi feita? Guerra do Vietnã. Que país que protagonizou essa guerra, então? O Vietnã, mas a imagem em si, esse é um avião dos Estados Unidos. Um avião bombardeiro jogando bombas sobre o Vietnã, na Guerra do Vietnã. Então, é uma imagem que, quando você olha aleatoriamente, parece Segunda Guerra Mundial, uma imagem tão forte de guerra. Não! Guerra do Vietnã. Aliás, na Guerra do Vietnã foram lançadas mais bombas do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Disso a gente vai falar um pouco também hoje. Começando, as duas Coreias, a situação das duas Coreias. A Península da Coreia havia sido anexada pelo Japão lá em 1910. Nós já falamos disso, criança. Lembra? Quando nós falamos do Império Japonês e a expansão japonesa, quando a gente foi falar da Segunda Guerra Mundial, isso, a Coreia fazia parte aí desde 1910 do Japão. Ainda, depois da Segunda Guerra Mundial, o território então foi dividido em duas zonas de ocupação, que em 1948
foram oficializados 2 países. Eram zonas de ocupação, viraram países oficiais. A Coreia do Norte, socialista, claro, influência da União Soviética, e a Coreia do Sul, capitalista, influência dos Estados Unidos. Então, era um único país. A Coreia foi dominada pelo Japão, acabou a Segunda Guerra Mundial, Japão derrotado. Estados Unidos e União Soviética, os grandes vencedores aí da Segunda Guerra Mundial, dividiram a Península da Coreia em 2 áreas de ocupação, que viraram 2 países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Cada lado, então, capitalismo e socialismo, influenciando um desses países. Uma divisão na Coreia. Aqui você tem um mapa que mostra aí a Coreia hoje, como ela está dividida, aliás, ainda hoje. Então, Coreia do Sul, capital em Seul, Coreia do Norte, capital em Pyongyang. E em junho de 1950, a Coreia do Norte, com o apoio da China e da União Soviética, avançou e invadiu a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Norte avançou sobre a Coreia do Sul. A ideia era unificar o país todo sob o governo socialista da Coreia do Norte, voltar a ser uma só. Mas os Estados Unidos conseguiram autorização da ONU para enviar tropas internacionais, com o objetivo de apoiar a Coreia do Sul. Então, reparou? Coreia do Norte, apoio da China e da União Soviética. Coreia do Sul, com apoio dos Estados Unidos, basicamente da Inglaterra. Lembra? Por que China? Nós vimos na última aula. 1949, um ano antes, a China havia se tornado um país socialista com a liderança do Mao Tse-tung. Então aí a China querendo expandir sua área de influência também na Ásia. Os Estados Unidos e a Inglaterra enviaram tropas para a região e aí você tem o início então de uma guerra que começou em 1950 e terminou, ou os confrontos pararam 3 anos depois, em 1953. China e União Soviética enviaram apoio militar e apoio financeiro para a Coreia do Norte. Resultado da guerra, mais de 2 milhões de mortos, maioria da população de civis das 2 Coreias. Então, a maioria civil, mais uma vez nessa guerra, mais de 2 milhões de mortos. Aqui do ladinho direito, você tem uma imagem que está aí na sua tela, uma placa escrita em inglês, que a guerra começou aqui. 25 de junho de 1950, o paralelo 38. Paralelo 38 a gente já vai ver, é a linha de divisão das 2 Coreias, quando a Coreia do Norte então avançou sobre a Coreia do Sul, começou a guerra e a data marcada na imagem, 25 de junho de 1950. Em julho de 53, reparou, 3 anos depois, foi negociado um cessar-fogo que pôs fim aos combates. Não houve um acordo de paz, houve um cessar-fogo. Pararam, então, as disputas militares. Manteve-se a divisão territorial por esse cessar-fogo e essa divisão foi feita no paralelo 38. Olha o mapa do teu lado direito aí enchendo tua tela. Isso, está mostrando o paralelo 38, basicamente a divisa entre os países. A orientação socioeconômica foi mantida. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, manteve-se. Então, o que havia antes da Guerra da Coreia continuou após a Guerra da Coreia. Coreia do Norte, país socialista, grande influência da China e da União Soviética. Coreia do Sul, capitalista, grande influência dos Estados Unidos. Manteve-se a divisão, uma guerra com mais de 2 milhões de mortes, que não mudou a situação local. Mas reparou, óbvia influência da Guerra Fria aí no meio, disputas entre capitalismo e socialismo. Como estão hoje Coreia do Norte e Coreia do Sul? Até hoje não foi assinado um tratado de paz oficial, apesar de promessas recentes de ambos os lados. Apesar das promessas, não foi assinado efetivamente um acordo de paz ainda hoje, dessa guerra lá de 1950. Aqui na imagem, você tem um encontro feito em abril de 2018 entre os presidentes Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o Moon Jae-in, da Coreia do Sul. Então, uma tentativa de reaproximação, de promessas de paz, mas que até agora não se efetivaram num acordo de paz.
Então você tem fotos que ficaram famosas do reencontro entre as Coreias, mas que ainda não selaram assinando a paz. Isso? Então uma guerra que começou há muito tempo, que até hoje não teve um acordo de paz aí, e tem tudo a ver com Guerra Fria. Tarefa para você, leia o textinho comigo. A Coreia do Norte, como a Alemanha, foi ocupada em conjunto por forças soviéticas e americanas no fim da Segunda Guerra Mundial. A nação que fizera parte do Império Japonês subitamente desabou no verão de 45. A Guerra da Coreia, de 50 a 53, é apontada comumente como o primeiro ponto quente da Guerra Fria. Quais fatores confirmam essa afirmação de que a Guerra da Coreia foi o primeiro ponto quente da Guerra Fria? Responde aí.
a Guerra da Coreia, apontada como o primeiro ponto quente da Guerra Fria. Como podemos confirmar isso? A divisão entre o socialismo, Coreia do Norte socialista, e capitalismo, Coreia do Sul capitalista, definida ainda no final da Segunda Guerra Mundial, naquelas zonas de ocupação. Ainda, a interferência concreta dos Estados Unidos e da União Soviética, ali junto com a China, no confronto. Foi a primeira vez que houve enfrentamento militar entre eles na Guerra Fria. Então lembra a Guerra Fria, comecinho de 47 ali realmente, acontecendo. Em 1950 foi o primeiro enfrentamento militar entre os lados da Guerra Fria, entre capitalismo e socialismo. Por isso, considerado o primeiro ponto quente dessa Guerra Fria. Primeira grande batalha real da Guerra Fria, a Guerra da Coreia. Ei, já que nós falamos sobre Coreia, e a outra guerra para a nossa aula de hoje, a Guerra do Vietnã. O Vietnã está localizado numa península, assim como a Coreia, lembrando, Coreia, península da Coreia, Vietnã na península da Indochina. Já te mostro no mapa, criança, calma, relaxa. Ei, então, qual era a situação da Indochina pós Segunda Guerra Mundial também? A região, situada no sudeste da Ásia, era colônia francesa desde 1860. Então, a França dominava a região. Essa região foi invadida pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A gente viu isso, expansão do Império Japonês lá na Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão também dominou a Indochina. Em agosto de 45, derrota do Japão, tá lembrado? Rebeldes proclamaram a independência da região. A França, que pretendia retomar o controle do território, retomar o controle de sua colônia, reagiu e nós temos a chamada Guerra da Indochina. A Guerra da Indochina, de 1946 a 1954. Então você tem aí, ó, em 54, acordos de paz dividiram a região em 4 países. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Aqui para você é mais fácil. Laos, mais clarinho aqui do lado esquerdo. Camboja, aqui de verdinho. E daí você tem, tá em inglês o mapinha, mas vamos lá. Ao norte, o Vietnã do Norte. Ao sul, Vietnã do Sul. Então você tem o Vietnã do Norte, socialista, apoiado pela União Soviética. E quem era o líder? Ho Chi Minh. Eu já mostro a imagem dele para você ver. No sul, país capitalista e com um governo apoiado pelos Estados Unidos. Reparou na semelhança com a Coreia. País dividido em 2, ao norte socialista, ao sul capitalista. Semelhanças aí sim. Então você tem pós-Segunda Guerra Mundial, mais um país sendo dividido nessa disputa da Guerra Fria. Continuando. Então, a disputa interna estava óbvia para acontecer no Vietnã. Uma colônia que era um único território, dividido em 2 agora, com orientações socioeconômicas diferentes. Disputas internas aconteceram. Então tá ali, ó. No Vietnã do Sul, a oposição organizou a Frente de Libertação Nacional, com armas e munições que eram fornecidas pelo Vietnã do Norte, liderado pelo Ho Chi Minh. Lembra, o Vietnã do Norte socialista ajudou um grupo de oposição do Sul a tentar tomar o poder. Então é uma disputa interna do Vietnã. A ideia de unificar o país todo num só, como foi na Coreia, o governo do Norte apoiou, então, revoltosos do Sul com armas e munições. Então, por trás disso, você tem a influência da China, da União Soviética, ajudando o Vietnã do Norte a apoiar grupos revolucionários do Vietnã do Sul. Lembra, Vietnã do Sul, Estados Unidos, capitalista. Continuando. Esse grupo do Vietnã do Sul, eles eram apelidados de Vietcongs. Aí uma expressão que talvez você já ouviu, a galera na sua casa já ouviu, os Vietcongs. Lutavam pela unificação do país, claro, com um governo socialista, como era no norte. A partir de 64,
os Estados Unidos entraram no confronto para valer para combater os Vietcongues no sul, no Vietnã do Sul. Os Estados Unidos enviou soldados, entrou para valer. Os Vietcongues passaram a usar a chamada tática de guerrilha. Essa tática de guerrilha tinha apoio da população e eles usavam do conhecimento do território para praticar as suas estratégias de guerra. Eu já vou mostrar isso melhor para você num gráfico, mais para frente você vai entender melhor. Então, tática de guerrilha para combater o exército dos Estados Unidos. Então, os Vietcongues usavam táticas de guerrilha. Ei, aqui do teu lado esquerdo, Ho Chi Minh, o líder do Vietnã do Norte, socialista. E ao seu lado direito, imagens de soldados vietcongues atravessando o rio, no meio da floresta, parte dessa tática de guerrilha. Conhecer o território, andar por lugares onde o inimigo tem mais dificuldade de acesso, de chegada. Então, se locomover por lugares onde você conhece o território. Então, aí, soldados vietcongues atravessando o rio. Então, pensando no contexto da Guerra Fria, quais motivos poderiam justificar a interferência dos Estados Unidos nessa disputa entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul? Pensando na Guerra Fria, responde aí.
Quais motivos poderiam explicar a interferência dos Estados Unidos nesse conflito do Vietnã? Claro, a disputa mundial pelo controle político e econômico contra a União Soviética, que era socialista. Como o Vietnã do Norte era apoiado pelos soviéticos e pela China, a interferência dos Estados Unidos era para evitar uma derrota no Vietnã do Sul, que era capitalista, e, claro, impedir o avanço do socialismo na região. Então, justificativa para a presença dos Estados Unidos, impedir o crescimento do socialismo na região, contexto de Guerra Fria. Lembra essa disputa política, militar, econômica entre capitalismo e socialismo? Disputa por áreas de influência. Essa é a expressão que você mais vai ouvir. Isso, então evitar o crescimento do socialismo e, claro, ter o crescimento do seu lado, o capitalismo, era o pensamento dos Estados Unidos ao interferir nessa guerra no Vietnã. Os Estados Unidos testaram muitas armas durante a guerra, incluindo armas químicas, que causavam terríveis queimaduras e destruição das florestas. Então, muitas armas foram testadas, foram usadas pelo exército dos Estados Unidos. Foram lançadas mais bombas do que nas duas guerras mundiais. Os Estados Unidos lançaram sobre o Vietnã mais bombas do que nas duas guerras mundiais. Milhões de civis foram atingidos. Se você tem um número gigantesco de bombas de armas sendo usadas em território pequeno, claro, muitos civis foram atingidos. Então, a maior parte dos feridos e dos mortos na Guerra do Vietnã, de novo, como boa parte dos confrontos do século XX, civis foram atingidos. Aqui você tem um gráfico, um desenho, um infográfico que mostra para você a rede dos túneis Vietcongs. Lembra a tática de guerrilha que eu te falei? Isso. Então, conhecer o território, ter o apoio da população, fundamental, então, para os Vietcongs, para esse grupo armado do Vietnã do Sul. Então, tá aqui, ó, redes de túneis que chegavam alguns até 70 metros de profundidade, onde você tem, por cima, na floresta, soldados americanos caminhando, e esses soldados eram feridos por ataques surpresas de Vietcongs, e esses Vietcongs se escondiam muitas vezes em túneis, em câmaras dentro desses túneis. Então era onde se cozinhava, era onde se tinha as reuniões, era onde se lia, tudo isso. E ainda você tem esses túneis escondidos. Muitas armadilhas eram feitas quando um soldado pisava, caía em cima de estacas, de espinhos, de lanças. Então você tem uma rede de túneis gigante dentro do território do Vietnã, usados pelos Vietcongs. Então, isso favorecia os ataques surpresa. Lembre-se, tática de guerrilha, ataque surpresa, então você tem pegar o inimigo desprevenido, ele não saber para onde atirar, onde o inimigo está. Essa foi a grande vantagem dos Vietcongs, claro, apoio da população, que muitas vezes ajudava a esconder as entradas desses túneis, fornecer alimentos para esses soldados, apoio da população fundamental. Então, a rede de túneis, o conhecimento do território foi item importante aí na Guerra do Vietnã, tática usada pelos Vietcongs. Aqui você tem uma imagem que é muito forte, quando a gente fala de guerra, é uma foto real da Guerra do Vietnã. Você tem explosões na floresta acontecendo, grandes explosões acontecendo. Lembra que a gente falou de armas químicas e de muitas bombas usadas? Aqui eu falo de duas para você. Primeiro, o agente laranja. Na Guerra do Vietnã foi muito usado. É uma arma química, um herbicida, usado para combater ervas daninhas e usado na guerra como um desfolhante. Então, jogado sobre as florestas, ajudava a derrubar as folhas das árvores. Para que isso? Encontraram onde os Vietcongs estariam escondidos nas florestas. Sem a proteção das folhas, mais fácil de visualizar por cima. Só que o problema, provocava malformação congênita, câncer e síndromes neurológicas. Então, lembre-se, esse agente laranja jogado sobre as florestas, claro, atingiu o solo.
atingir os alimentos depois cultivados nesse solo. Então, durante muito tempo e até hoje em alguns lugares, a população ainda sofre os efeitos dessas armas químicas. Malformação congênita, câncer, problemas neurológicos causados do uso dessas armas químicas aí no Vietnã. Além do agente laranja, o napalm, que era um composto químico, um sal químico que, misturado à gasolina, tornava a gasolina muito mais inflamável, ou seja, criava bombas incendiárias, como você tem na imagem aí do teu lado esquerdo. Então, napalm ajudava a criar bombas incendiárias e eram usados contra a população civil, muitas vezes, para descobrir onde estavam esses Vietcongues escondidos. Então, repare, duas armas muito pesadas usadas na Guerra do Vietnã e a maioria delas atingiu a população civil. A Guerra do Vietnã também foi a primeira guerra transmitida ao vivo pela televisão. Foi a primeira vez que a televisão transmitiu uma guerra ao vivo. Isso causou forte oposição a essa guerra lá nos Estados Unidos. Então, as famílias americanas estavam vendo onde os seus jovens estavam lutando. Então, a população acompanhava a guerra ao vivo. E isso mudou muito a percepção sobre a guerra no mundo. Então, os atos heróicos, como sempre se retratava antes, agora a população tinha acesso ao vivo às imagens reais de uma guerra e o que acontecia nessa guerra. Então, aumentou a oposição à guerra, a população pedindo o fim da guerra ou o fim da interferência dos Estados Unidos na guerra. Por causa da pressão e do desgaste, em janeiro de 1973, os Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas do Vietnã. Então, tropas que chegaram em 64, 9 anos depois, os Estados Unidos retirou as tropas do Vietnã. E aqui você tem imagens nos Estados Unidos de protestos das pessoas contra a guerra. Então, a população protestando contra a guerra. Isso influenciou muitos filmes, festivais de música, muitas canções, muitos atos por todo o país, por todos os Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã. Então, pedindo a saída dos Estados Unidos da guerra do Vietnã. E aqui você tem algumas dessas imagens que mostram isso aí para você. A população protestando pelo fim da guerra agora, para parar a guerra imediatamente. Fim da Guerra do Vietnã. Como ela acabou? No dia 30 de abril de 75, a capital do Vietnã do Sul, chamada de Saigon, foi tomada pelos Vietcongues. Então, os Vietcongues conseguiram tomar a capital do Vietnã do Sul, capitalista. O território, então, foi unificado sob o governo socialista de Ho Chi Minh. E Saigon foi renomeada para Ho Chi Minh. Então, mudaram o nome da capital. Cerca de 2,5 milhões de pessoas morreram durante a guerra, a grande maioria civis. 57 mil soldados dos Estados Unidos morreram e cerca de 100 mil soldados dos Estados Unidos ficaram feridos. Então, você tem cerca de 150 mil dos Estados Unidos atingidos, enquanto no Vietnã 2,5 milhões de pessoas morreram, grande maioria de civis. Já que a gente está fechando a Guerra do Vietnã, mais um confronto dentro da Guerra Fria, capitalismo, socialismo, tarefa, identifique semelhanças entre a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Resumo então da nossa aula de hoje para você fazer. Vai lá!
Questão muito simples para fechar a aula de hoje. Semelhanças entre Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã, os temas da nossa aula de hoje. Vamos lá. Ambas resultaram de disputas entre grupos socialistas e grupos capitalistas. Ambas foram marcadas pela interferência direta ou indireta dos Estados Unidos, da União Soviética e da China. Nos dois casos, os países foram divididos entre socialistas e capitalistas. Lembra? Coreia do Norte, capitalista, Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. Igual. Ambas as guerras estão dentro do contexto da Guerra Fria e da busca por ampliar as áreas de influência do mundo, objetivo de União Soviética e de Estados Unidos, ampliar áreas de influência. Tranquilo, elas têm bastante coisa em comum, você percebeu como elas são parecidas. Ei, na aula de hoje, você aprendeu que depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia e o Vietnã tiveram seus territórios divididos. Um lado socialista, outro lado capitalista. Em ambos os casos, por disputas entre socialismo e capitalismo, houve guerra pela unificação dos territórios sob um sistema socioeconômico. Houve guerra. Ainda, houve interferência dos Estados Unidos, da União Soviética e da China. Tudo isso, claro, dentro do contexto da Guerra Fria. Não esquece disso, contexto de Guerra Fria, socialismo, capitalismo. E aí, já comentou com o seu amigo da aula de hoje? Já chamou a galera para assistir a aula? Ainda não? Já publicou nas redes sociais as aulas de hoje? Corre lá, publica, chama a galera para assistir. A gente termina a nossa aula de hoje e a gente volta então na nossa próxima aula de história. Tchau, galera!